1500 anos a idade desse texto. Quando Jesus nasceu, esse texto já tinha 1500 anos. Para você ter uma ideia, quando os portugueses chegaram no Brasil, esse texto já tinha 3.000 anos. A língua que era falada nesse texto é extinta, não existe mais. Era o hebraico arcaico. A letra, a ortografia escrita nesse tempo também, para você ter ideia, tinha uma vogal só. Não era A, E, I, O, U, era uma vogal só, Aleph. Então esse texto aqui, você que acredita em milagre, você está diante de um milagre. Por resistir a tanto tempo, porque depois de 3.500 anos, ele está exatamente da maneira que foi escrito. E por que nós estamos diante de um milagre? Exatamente da maneira que foi escrito. Porque quem falou isso daqui não foi homem, foi o próprio Deus para Moisés. Então Deus estava falando para Moisés: escreve aí, com boi e com jumento não lavrarás juntamente. Por que sobreviveu tantos anos? Porque não é livro, porque não é revista, porque não é jornal, porque é a palavra do Deus vivo falando para Moisés. Eu vou ler de novo: com boi e com jumento não lavrarás juntamente. Esse culto, como eu falei, vai ser o culto da mudança. E dentro desse texto aqui você vai entender como você vai agir para que haja mudança na tua vida. Quem já mudou de casa? Quem já mudou? A pastora estava mudando o quarto dela ontem. Quem já mudou o quarto? Só para você entender. O casal casa e compra um guarda-roupa. Eu já falei essa história aqui, mas eu vou falar de novo. Compra um guarda-roupa, Luciano. Tá? Passa 30 anos aquele guarda-roupa dá cupim. Fica meio tortinho, né? Daí a mulher fala assim: marido, amor da minha vida, compra um guarda-roupa novo. Ele fala: não, esse aí tá bom, a gente põe um prego, não é assim? Não é assim? A gente põe um parafuso, cola, amarra com arame. Daí ela fala assim: greve. Gostou, né? Daí ele fala: então vamos na Casa do Bahia. Daí chega lá na Casa do Bahia, ela escolhe o mais bonito, 8 portas, com espelho, cabideiro, de mogno, aquele guarda-roupa lindo, brilhoso. E ele sai de lá com uma Bíblia na mão, que é o carnê para pagar 500 prestação. Né? Daí eles vão para casa, porque agora a mulher está feliz e comprou um guarda-roupa. Estou falando de mudança, viu? Eles compraram um guarda-roupa e passa alguns dias, chega o guarda-roupa, um monte de madeira enrolada com papelão e com corda. E ele fala: mas não é esse guarda-roupa que eu comprei. O entregador fala: não, tem que montar. Mas não é esse que eu vi lá. Não vem montado. Irmão, tem gente que chega na igreja e pensa que aqui vê um guarda-roupa bonito, vê os milagres bonitos e chega na casa, pensa que já está montado tudo. Tem que trabalhar, tem um processo, tem que construir. E o que o marido faz? O marido pega, no caso é a pastora que faz essas coisas. O marido pega aquelas papelão e começa a abrir, cortar aquelas cordas, e daí fica aquele monte de parafuso, um monte de madeira, um monte de pininho, um monte de porquinha, um monte de coisa. Ele olha aquilo lá, ele fala: e agora, e agora, e agora, e no meio ele acha o manual. Ele fala: ah, agora sim. Ele fica uma meia hora lendo aquele manual e ele começa a montar. E o guarda-roupa vai tomando forma.
Ele não é o guarda-roupa da loja ainda, mas ele já está ficando um esqueleto do guarda-roupa. Já vai tomando forma. E 2, 3 horas, dependendo da habilidade da pessoa, daqui a pouco ele olha para o guarda-roupa e o guarda-roupa está igualzinho montado. Só que passa 2 anos, ele vai mudar de casa. E quando ele vai mudar de casa, Cláudio, junta um monte de amigo para desmontar. Daí um já pega uma chave de fenda, outro já pega um martelo, e para desmontar, se ele demorou 3, 4 horas para montar, em 15 minutos o guarda-roupa está desmontado. Já era o guarda-roupa. Porque para desmontar tem bastante gente que vem ajudar, viu? Viu? Eu estou falando de mudança, daqui a pouco eu entro aqui no boi e no jumento. E daí aquele amigo que ajudou a desmontar, ele fala assim, só que eu não vou poder ir lá, né? Fala, tudo bem. Quando ele chega na casa nova, ele põe o guarda-roupa, e daí ele lembra que quando a primeira vez que ele guardou o guarda-roupa, sobrou o lixo, que ele montou o guarda, sobrou o lixo, e junto com o lixo, ele jogou fora o manual. Daí ele fala, vai sem manual mesmo. E ele monta aquele guarda-roupa que a primeira vez ele demorou 3, 4 horas, ele demora o dia inteiro para montar aquele bendito guarda-roupa. E quando ele monta aquele bendito guarda-roupa, o guarda-roupa fica assombrado, porque a porta abre sozinha, fecha sozinha, fica meio tortinho. A mulher fala, está torto. Ele fala, não, só enfiar um papelzinho aqui no pezinho dele, encostar ele na parede, não tem perigo de cair, não. A gente bate um prego aqui na parede e monta. Por quê? Porque ele perdeu o bendito manual. O livro de Deuteronômio, eu só contei essa história para você entender o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio em grego quer dizer releitura. Deus estava falando, olha, em Gênesis, Êxodo, Levítico, eu passei o manual para vocês, mas vocês perderam o manual. E eu estou entregando de novo o manual na mão de vocês. Glória a Deus. É o manual que vocês perderam. É o manual que vocês jogaram fora. Então o livro de Deuteronômio irmão, se você for ler na Bíblia, é repetição. Era aquilo que Deus já tinha falado. Por que Deus, quando tira aquele povo do Egito, ele tem que passar pelo deserto, para depois entrar? Porque o deserto é a escola. E se você não for bem na escola, você repete de ano. Tem que fazer de novo. Então Deuteronômio é Deus falando, vamos fazer de novo. Você quer mudança? Vamos fazer de novo. Uns tempos atrás eu contei aqui que eu conheci um colega meu chamado Luiz Carlos, eu sei o nome dele inteiro, Luiz Carlos de Oliveira Leme, eu não esqueço. E o apelido dele era Arrepiado, só que nós chamamos de Ripiado ou Ripiado, porque o cabelinho dele era arrepiadinho assim. Não é porque passava Shell não, porque era arrepiado. E no meu tempo era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto, sétimo, oitavo, primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial. Agora mudou, né? Vai até o nono, né? Mas no meu tempo era assim. E eu conheci o Ripiado no quarto ano. E não gostava de jogar bola. Eu jogava bola, gostava de jogar bola. E o quarto ano ele passou de ano, nós passamos para a quinta, só que ele passou, sabe, arrastado. A professora deu trabalho para ele e ele passou. Só que daí chegou o quinto ano, eu entrava na sala de aula e como trocava de professor, ele não entrava. Ele ficava jogando bola, o Ripiado. O que aconteceu? Eu passei para o sexto ano, ele ficou no quinto. E ele continuava jogando bola. Eu passei para o sétimo ano, ele ficou no quinto. Eu passei para o oitavo ano, o Ripiado ficou no quinto. Eu fui fazer o colegial, ele estava no quinto. Eu fui fazer o técnico, ele estava no quinto. Por quê? Porque só passa de ano quem aprende. Ninguém vai passar de ano sem aprender. Ninguém vai passar de ano da maciota.
E aqui Deus deixou 40 anos aquele povo no deserto, porque não aprendia. E era caminhada de 2 meses, mas eles ficavam virando em volta, porque não aprendia. E o livro de Deuteronômio conta a história de Deus falando com Moisés e dando a releitura, e o que nós lemos aqui, com o boi e com o jumento, daqui 5 minutos eu começo a pregar, com o boi e com o jumento não lavrarás juntamente. Eu confesso que a primeira vez que eu li isso aqui, eu falei, acho que Deus estava sem assunto. Deus me mandou escrever porque estava sem assunto. Escreve aí, que não dá para lavrar o boi e o jumento junto. Só que não dá para questionar Deus, irmãos. Nós temos que agir por fé. Se Deus falar para mim assim, Júnior, você está andando por essa rua, não vire para cá porque escapou um leão, e o leão vai pegar você. Eu falar, tá bom, Deus. Agora se Deus pegar e falar assim, ó, escapou um leão do circo, o leão vai pegar você. Eu falar, tá bom, Deus, eu não vou virar, continuo reto. Agora se Deus falar assim, Júnior, você está andando nessa rua, você não vire para cá, eu não preciso questionar Deus. Eu falo, tá bom, o Senhor falou para mim não virar, eu não vou virar. Sabe o que chama isso aí? Fé. Isso é fé, Cláudio. Então não adianta questionar Deus. Eu tenho que buscar a revelação. Se Deus colocou com boi e com jumento não lavrará, com boi e com jumento eu não vou lavrar. E acabou a mensagem, tchau, paz. Não, não é isso não. Quem veio aqui para perder tempo, diga amém. Eu olhei desse lado para pensar que é a Zina. Quem veio ouvir a voz de Deus, fala aleluia. Me desculpa, mas eu vou ficar com a maioria. Pegadinha. Com boi, com jumento não lavrarás. Corre para mim no meu escritório, pega meu cajado para mim, por favor. Vai correndo. Isso. Essas pernas vai fora. Essa perna vai rápido. Esperar ele trazer o cajado. Quem veio ouvir a voz de Deus, diga amém. Chegar com o cajado. Enquanto isso eu vou subiando para disfarçar. Nem subir ao seio, meu Deus do céu. Isso. Irmão, Deus está falando de arado aqui. Todo mundo conhece arado, não conhece? É um instrumento de lavrar a terra. Obrigado, Luiz. E Deus fala assim, olha, no arado, irmãos, é um instrumento para lavrar a terra. Pode ser mecânico e pode ser por tração animal. Pode ser puxado por trator, por carro, pode ser por tração animal. E Deus está falando assim, olha, quando você for arar, não põe o boi e o jumento junto. Já vou chegar nisso aí. Mas eu quero falar um pouquinho do arado. Irmãos, nós falamos sempre assim, nós vamos plantar semente, nós vamos ganhar alma. Não adianta nada se eu não arar a terra. Estou falando de mim. A terra tem que estar arada. Eu tenho minha hortinha lá, eu dou uma fofiada na terra, na enxadinha, antes de jogar semente. Tem que estar arada, não adianta nada. E deixa eu explicar mais uma coisa, irmãos, o arado tem que estar afiado, amolado, senão ele não rasga a terra, ele risca. Não adianta eu chegar numa terça, numa sexta, num domingo, os dias que eu prego, e não tiver com um arado amolado. Glória a Deus. Agora, depois eu pego. Agora, o arado para amolar dá trabalho, perde tempo. Eu não posso arar com o arado dos outros. Eu não posso copiar uma mensagem na internet. Eu tenho que estar com o meu arado pronto. A Bíblia conta de Eleazar, presta atenção, Eleazar, um dos 37 valentes de Davi, mas ele sozinho derrotou os filisteus. Por quê?
Porque quando ele foi se apresentar para Davi, a Bíblia diz que ele tinha a unção de 1000 homens. E quando ele foi apresentar para Davi, a Bíblia não conta isso, mas eu quero entender, porque os filisteus, ele tinha um problema de genética, eles eram todos gigantes. Eu imagino que quando ele apresenta para Davi, ele fala: olha, eu vou sozinho. Davi fala: você é louco, é gigante, mas a minha espada é maior do que as outras. A minha espada é mais afiada que as outras. A Bíblia é a espada, por isso que eu tenho que estar afiado aqui. Eu já vou voltar no jumento lá, mas só para você entender. Mas para afiar a espada, a gente perde tempo, dá trabalho, tem dedicação. Então a espada de Eleazar, ela era mais afiada. Você quer ver uma coisa? A primeira vez eu fiquei acho que uns 3, 4 anos na igreja, membro comum, eu e a pastora, membro comum. Daí quando o pastor me escolheu para pregar nesses negócios que tem no final do ano, 12 dias de milagre, 12 dias, sabe esse negócio que a gente faz sempre? Eu fiquei nervoso, falei: agora eu vou pregar. Eu já pregava nos presídios, na Fundação Casa, eu era menino, novo ainda sou, né pastor? E eu lembro que começou o bochicho na igreja. Júnior vai pregar? Esse magrelo aí, eu era bem magrinho, meu paletó tem uma listra só, paletó de listra, tinha só uma assim, ó. Bem magrinho, eu sou magro, eu era magrinho, só nariz, quase igual hoje. Magrinho. E começou, tinha uma turma lá que não gostava de mim, porque as pessoas às vezes não gostam pelo que você é, quer ser o que você é, e daí não gosta de você. É normal. Como assim foi escolher ele, não escolheu eu? E daí começou o bochicho. E quando o bispo André me chamou para pregar, em vez dele pegar e fazer do jeito que eu faço, só prega e saia de perto, ele me chamou para pregar, eu vim aqui do lado dele, e ele ficou falando. Aumentou a pressão. Ele tinha recados para dar para a igreja. Aumentou minha pressão. O coração estava aqui, ó, já saindo para a garganta. Daí eu comecei a pregar. Livro de Crônicas, eu acho que é capítulo 17. Nunca esqueço. Se o meu povo que me chama pelo nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esse era o título que eu comecei a pregar. E quando eu comecei a pregar, eu lembro que eu fiz a mensagem que eu comecei na descoberta do Brasil, 1500. Em 1500, no dia 22 de abril de 1500, foi descoberto o Brasil. Em Porto Seguro, chegou as caravelas de Pedro Alves Cabral, comecei a falar, chegou os primeiros cristãos e tal. Fui fazendo a história do Brasil, porque eu sou historiador, e fui fazendo, até chegar em 1920, na Rua Azusa, quando chegou os evangélicos no Brasil, e ali 2 suíços que eram batistas, não tinha nada de pentecostal, foram batizados com o Espírito Santo. E eu falei também que lá no começo de 1500, o primeiro nome do Brasil era Terra de Santa Cruz, e fiz. Daí eu cheguei em 1951, quando chegou a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Depois eu cheguei em 1989, acho, quando ele chegou em Tapetininga, na Vila Santana, onde só tinha macumba, onde só tinha escola de samba, e a igreja cresceu, e eu estava pregando para 1000 pessoas aquele dia, e eu falei: olha, se meu povo que me chama pelo nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Irmãos, a igreja pegou fogo. Quando eu desci, as pessoas vieram me cumprimentar, e preparando essa mensagem, Deus colocou no meu coração: aconteceu aquilo que aconteceu, porque fazia 2 anos que eu estava afiando a espada. Glória a Deus. Aquela pregação que eu preguei milhares de vezes na frente do espelho, por mim mesmo. E eu pregava no espelho: esse meu povo que me chama pelo nome. Estava afiando a espada, pregando a minha congregaçãozinha, pregando lá no coisa. Então, irmão, o arado tem que estar afiado. Glória a Deus. A lâmina tem que estar amolada. Pastor, porque senão ela só machuca, ela não corta, não divide alma, espírito e medula, como a Bíblia diz.
tem que estar afiado, tem que cortar. Outra coisa, o arado tem que ter peso. E sabe qual é o nome do peso? É unção. Glória a Deus. Peso é unção. Se não tiver unção, pode ter maior vocabulário, pode falar bonito, ninguém vai sentir nada. Eu já vou chegar no jumento e não foi. Não vai sentir nada. O arado tem que ter peso. Vamos agora. E Deus fala assim: olha, com o boi e com o jumento não lavrarás. Então, se nós temos lá atrás o arado, aqui tem uma outra madeira chamada varão, e aqui na frente tem uma outra madeira atravessada, chama-se canga ou jugo. Deus estava falando: não dá para pôr o boi e o jumento junto para arar, para puxar o arado. Você já vai entender. O camarada chegou, tem um sítio lá naquela época, e falou assim: eu vou arar, mas eu tenho boi. Pegou o boi, agora ficou procurando o outro boi, não achou, falou: vai jumento mesmo. Irmão, o boi é mais alto que o jumento. O arado vai fazer assim, vai ficar torto. Sabe o que a Bíblia chama isso? Jugo desigual. Glória a Deus. Aqui começa a minha pregação. Não vai arar, vai riscar a terra e quebrar o arado. Nós somos diferentes do mundo. Tem muita gente, o boi, o sinônimo do boi é servo. O próprio Jesus Cristo é comparado com boi. Nós somos servos, mas tem muita gente querendo andar com um jumento. Tem muita gente julgo desigual. Tem muita gente que fala para você: por que você vai na igreja? O que você vai fazer lá? O que você vai aprender? E Deus estava falando: não dá para pôr o boi junto com o jumento, porque vai entortar, vai envergar. Cuidado com as amizades. Cuidado com o amigo jumento. Jovens, cuidado com o namorado e a namorada. Pastor, depois que eu começar a namorar, eu converto ele. É mentira. A Bíblia cita um caso. O rei Acabe era crente. O rei Acabe participava dos cultos, se fosse culto agora. O rei Acabe participava da escola bíblica. Mas ele conheceu a Jeza. Ele conheceu a Jezabel. Jezabel encapetada, demoniada, bruxa. Ele conheceu a bruxa da Jezabel. Jugo desigual. Então toma cuidado, jovens. Não queira, jovens e adultos, porque às vezes um amigo vai tirar você da presença de Deus, um jumento, que você está no arado certinho, está preparando a terra para uma grande colheita. E domingo eu quero pregar 3 meses, faltando, o nome da pregação Deus já colocou, não deu a pregação, falta 3 meses para você conseguir a sua vitória. Outubro, novembro, dezembro, 3 meses. Glória a Deus. O nome da pregação já deu, mas mais ou menos em cima, não vou falar. Obed-edom, quanto tempo ficou a arca na casa de Obed-edom? 3 meses. Então, assunto encerrado. Nesses 3 meses Deus abençoou ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Já estou com vontade de chorar já. Falta só 3 meses para acabar o ano. Glória a Deus. Mas cuidado com amigos que falam para você sair da presença de Deus.
Você está certinho no arado, está rasgando a terra no arado. Irmão, tem hora que você tem que fazer o seguinte: você tem que tirar a pessoa que está atrapalhando você, pegar o jugo, pegar a canga, porque é melhor antes só do que? É melhor você puxar esse arado sozinho. Um dia atrás uma pessoa falou para mim: pastor, eu não vim na igreja domingo porque eu trabalho de segunda a sexta e estou cansado. Domingo não trabalha, e sábado também não. Então domingo ele pegou para descansar. Vai falar isso para um judeu que guarda o sábado? Vai falar isso para um judeu? O judeu dá na cara dele. Então Deus dá todos os dias da semana para mim, e eu não posso tirar um para o Senhor, porque eu tenho que descansar. Cuidado com essas pessoas. Irmãos, tem pedreiro aqui? Você é pedreiro, você mexe mais ou menos. Como é que chama aquele aparelhinho que tem uma régua e tem uma bolinha de água no meio? Nível. Tem pessoas que querem tirar você fora do nível. Você está no nível bonitinho, essa pessoa quer fazer assim você. E se ficar fora do nível, cai, né? Cai? Fica torto. E a pessoa fica torta. Então tem pessoas querendo tirar você do nível espiritual que você já está. Glória a Deus. Eu não sei se você aprendeu ainda ou está aprendendo que seu nível espiritual está numa estatura alta já. Você está crescendo cada dia mais. Graças a Deus você tem pastores, você tem irmãos aí que te ajudam a crescer. Não lavrarás com um boi ou com um jumento juntos. Uma ordem Deus dando para Moisés. Tem muita gente que pensa que os 10 mandamentos só foram 10 mandamentos. Não. Na verdade são 613 mandamentos. Quando Deus, isso aqui é um mandamento, quando Deus fala para Moisés que vai dar os 10 mandamentos, Deus manda os anjos pegam as tábuas de pedra, que é pedra, levam até o céu, já preguei sobre aqui, pedra de safira, pedra azul, e lá no céu Deus escreve e os anjos entregam para Moisés. Então como é que era escrito, pastor? Naquela tábua estava escrito 613 mandamentos, os 10 no meio, e depois no sentido horário, assim ó, de dentro para fora, 613 mandamentos que estão no livro de Deuteronômio. 613, de dentro para fora. Não adianta você querer mudar aquela pessoa lá na tua casa, é de dentro. Ah, pastor, mas minha mulher não quer vir, meu marido não quer vir, meu filho não quer vir. Não adianta, você tem, porque tem que ser de dentro. Aleluia. Pega no centro e vai indo para fora, e vai indo para fora. Se você entendeu o que Deus quis falar com você hoje, tem pessoas que precisam sair da nossa vida, pessoas que estão trabalhando, pelo amor de Deus, vai largar do marido, não tire isso, né? Aí pastor está falando que é meu marido, está falando, não é isso, o marido, a Bíblia diz que a mulher santifica o homem, eu estou falando de amizade, namoro, gente que você vai casar ainda, dá tempo ainda de fugir, depois que casou não dá mais, ainda dá tempo de fugir. Sabe por quê? Cadê o arado? Está ali. Se o jumento, que é baixinho, e o jumento ele tem um problema, o boi, se eu falar para o boi caminhar, ele vai caminhar, o jumento empaca. Deixa eu dar uma revelação forte para você agora. Acabou de vir agora, ó, um fax. Existe fax ainda? Só do tempo do fax. Agora é o WhatsApp, né?
do céu. Irmãos, tem a gente, olha que Deus falou para mim, tem a gente que era para estar lá na frente já, mas está empacado, porque está andando com jumento. Tem a gente que era para estar lá longe, porque o boi vai, agora a jumenta é sem vergonha. Ele é malandro, pastor. O jumento é malandro. Se ele empacar, eu sei porque eu conheço o bicho. Se ele empacar, ele não vai e não deixa outro. O que acontece? Em vez de rasgar a terra, sabe o que vai fazer? Só vai espalhar. Entendeu o que eu falei? Tem muita coisa espalhada aí, né? Tem muita coisa espalhada fora do lugar. Tem muita coisa que tem que entrar no lugar. Então, como eu falei, não adianta eu questionar Deus e falar, eu acho que Deus estava sem assunto quando falou isso. É através da fé que Ele nos mostra, que a Bíblia nos mostra isso. Irmãos, não é um livro qualquer, é Deus falando conosco. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Vai ter jumento, jovens, te convidando para embalada. Vai ter jumento, jovem, te convidando para você não vir na igreja, ficar empacado, para você pôr narguilé na boca, bebida, cigarro, maconha, drogas. Vai ter muito jumento falando para você, olha, melhor você não ir na igreja hoje, nem sexta-feira, nem domingo, fica aqui na casa assistindo A Fazenda. Que a Raquel Sherazade está lá. Eu sei tudo, eu fico na internet. Sabe por que eu sei tudo? Se uma pessoa vir conversar comigo, eu sei todos os assuntos. Sei tudo. Se você quiser falar de política, eu estou em dia hoje. Se quiser falar de futebol, eu estou em dia. O Corinthians vai jogar com a Fortaleza hoje, vai perder. Eu sei tudo. Ela fez assim, ó, aqui, ó. Semifinal da Copa Sul-Americana. Amanhã vai jogar Inter de Porto Alegre e Fluminense. Semifinal, para ver quem vai para semifinal da Libertadores, ou para final. E depois na quinta é Palmeiras e Boca Juniors, e nós vamos ser campeões. Não vai perder nada. Oi. Se você quiser falar de política, se você quiser falar de greve do metrô, greve do trem que teve hoje, greve da Sabesp, eu sei tudo que eu tenho que estar, porque se vir alguém conversar comigo, eu tenho que saber. Se você quiser falar de remédio, eu converso sobre remédio com você. Se você quiser conversar sobre planta, como plantar, como regar, como colher. Se você quiser falar de motor de carro, de motor de bicicleta, de carrinho de rolemã, vem falar que eu tenho essa informação para você. Mas o que eu tenho que estar afiado é aqui. Porque a informação hoje eu sei, mas eu esqueci. Agora isso aqui eu tenho que guardar no coração. Fica de pé. Eu quero que Deus coloque no teu coração quem é esse jumento que está atrapalhando você. Quem é esse amigo? Quem é essa